Perguntaram, certa feita, ao Dr. Francisco Leonardo, no seminário de Recife, quando ele era reitor daquele seminário. Perguntaram assim: Reverendo Leonardo, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? E ele respondeu: não. Se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. É uma hora para parar e pensar, irmãos, que a amizade do mundo é pior para a igreja do que a espada do mundo. O mundo nunca foi amigo da igreja, nem a igreja deve ser amigo do mundo. Essa tola ideia de ganhar o mundo, imitando o mundo e sendo amigo do mundo, é uma artimanha de Satanás. Se a igreja hoje não está sendo perseguida, irmãos, não é porque o mundo é bonzinho. Se a igreja está sendo perseguida é porque a igreja não está sendo fiel. Porque sempre que a igreja é fiel, ela incomoda o mundo. Ela afronta o mundo. Os valores da igreja não são os valores do mundo. Os princípios que regem a igreja não são os princípios que regem o mundo. E por isso Paulo chega no verso 12, eu queria que toda a igreja lesse comigo, por favor, vamos juntos? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não a maioria, não alguns, todos. E eu pergunto a você, você tem sido perseguido por causa da sua fé? O fato de você ser um cristão tem trazido para você determinados desconfortos? Porque se você não está sendo perseguido, é hora de você checar se de fato você tem vivido piedosamente em Cristo. Agora notem vocês, no versículo 13: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Presta atenção nisso. O falso mestre, o falso ensino, a falsa doutrina, ela pode ser popular por um tempo, mas chega uma hora que a máscara cai. O falso mestre pode se tornar um grande herói, mas uma hora a máscara cai. Pode ter certeza, irmãos, nós já estamos vivendo no Brasil essa ressaca dos falsos mestres. Muita gente já tem seus olhos abertos. Muitas pessoas já não toleram mais ser exploradas, enganadas pelo falso ensino. Porque este é o homem impostor, ele vai de mal a pior. Ele vai enganando, mas ele vai ser enganado também. É curioso como você vê isso todo dia. Eu não sei se você tem essa prática. De vez em quando, eu digo a mim mesmo assim: hoje eu vou ligar num programa de televisão e vou assistir 5 minutos e não vou mudar o canal. E eu assisto 3 minutos, o sangue ferve nas veias, eu não consigo ficar os 5. Um dia eu cheguei em casa de madrugada, liguei a televisão e um cidadão muito conhecido e famoso em São Paulo estava pregando. E eu confesso a vocês que ele conhecia o texto. Fez uma belíssima narrativa de Gênesis 22. Fiel à narrativa. Muito bonita a narrativa. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu acho que hoje ele vai acertar. Hoje ele vai acertar. Quando ele termina a narrativa de Abraão levando o seu filho Isaque para o Monte Moriá para sacrificá-lo, ele diz assim: o negócio é o seguinte: Abraão, o pai da fé, sacrificou o seu Isaque, o melhor que ele tinha. Agora você, filho de Abraão, deve também sacrificar o seu Isaque. Então, se você tem um apartamento, entrega o apartamento para a igreja. Se você tem uma casa, venda a casa e dá o dinheiro para a igreja. Se você tem um carro, venda o carro e entrega o dinheiro na igreja. Se você tem uma conta poupança, pega o dinheiro e entrega na igreja.
Aí eu comecei a perceber que aquele conhecimento que aquela pessoa tinha não tinha nada a ver com as Escrituras. Ele torceu o texto, porque o texto fala de Cristo, aponta para Cristo. Mas ele estava usando o texto para enganar as pessoas, para se locupletar. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, foge. Timóteo, me segue. Olha para os mourões. Não entre por esse caminho. Mas como é que a igreja vai viver vitoriosamente nesses dias? Primeiro é fugir disso. Segundo é seguir aqueles que ensinam a verdade. Terceiro, a palavra permanece. Olha comigo, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Meus irmãos, vamos repetir essa palavra agora? Permanece. Permanece. Por que Paulo está dizendo, Timóteo, permanece? Sabe por quê, irmãos? O mundo está mudando. E muda muito rapidamente. Eu disse ontem no culto Conexão com Deus, aqui ontem à noite, que Paulo chegou em Atenas e ele se tornou uma pessoa tão impressionante em Atenas que todos os de Atenas e os residentes não falavam de outra coisa senão das últimas novidades que Paulo pregava. Mas Atenas estava interessado pelo fato de Paulo estar trazendo uma novidade. Eu não estava interessado na verdade, não. Porque era novidade. Os homens gostam de novidade. E sabe, irmãos, tem muitas igrejas que abandonam a palavra atrás de novidades. E quando uma igreja entra pelo caminho das novidades, ela vai ter que ser muito criativa. Porque novidade vem e vai. Passa. É igual você mascar um chiclete. É gostoso quando você põe um chiclete na boca. Docinho. Se tem sabores diferentes, você usufrui aquele sabor. Daqui a pouquinho, você está mastigando borracha. Só borracha. Aí tem que trocar a novidade, e trocar a novidade, e trocar a novidade, e trocar a novidade. E nessa procura de novidades, as pessoas entram por caminhos os mais esquisitos, os mais estranhos, os mais perigosos, os mais heterodoxos, os que conduzem às maiores loucuras. Como é que Timóteo vai viver vitoriosamente nesses últimos dias? Paulo diz para Timóteo, meu filho, permanece. A palavra de Deus foi atual ontem, a palavra de Deus é atual hoje, a palavra de Deus vai ser atual amanhã. Timóteo, não tenta inventar novidade não, meu filho. Não tente inventar a roda outra vez não, meu filho. Segue, permanece naquilo que você aprendeu desde que você era criança. Aliás, a palavra que aparece aí, no versículo 15, infância, é a palavra grega brefos. Brefos. E brefos, no grego, descreve desde a vida intrauterina até a primeira infância. Essa semana eu li uma coisa bonita. Os médicos aqui depois me digam se procede ou não. Eu acho que procede, porque quem escreveu não deveria ter sido inconsequente ao escrever. Mas disse que uma criança a partir dos 6 meses já escuta o que os pais falam em voz alta e reage no ventre. Eu achei curioso que João Batista tinha 6 meses na barriga da mãe dele. Quando Jesus chegou, ele se alegrou. Então, uma dica aqui para os papais novos, cujas mamães estão esperando bebê. Começa a ler a Bíblia em voz alta. Olha que legal. Olha que benção. Pois Timóteo sabia as sagradas letras, aprendendo as sagradas letras, desde a vida intrauterina até a primeira infância. E Paulo diz, Timóteo, permanece nisso, filho. Muda não. Não corre atrás de novidade, não. Não busque a última novidade do mercado da fé, não. Permanece na palavra, permanece, filho. Porque lá fora as pessoas estão enganando e sendo enganadas, mas você permanece. Mas por que, Timóteo? Porque a palavra de Deus é que conduz à salvação. É a palavra de Deus que tem a salvação centralizada na pessoa de Cristo. É a palavra de Deus, Timóteo, que é inspirada. Ela é inspirada, ela tem um sopro divino, ela é infalível, ela é inerrante, ela é suficiente, Timóteo. Não muda não, Timóteo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é útil, Timóteo, para o ensino e doutrina, o que é certo, pela repreensão, o que não é certo, pela correção, como se tornar certo, e educação na justiça, como permanecer certo.
vamos enfrentar esses dias difíceis, irmãos, furiosos, permanecendo-nos firmes na palavra de Deus.